aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. E que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nunca a humanidade assistiu a tantas criaturas se deslocando, se movimentando em favor do próximo. Esse processo já está acontecendo há muito tempo, mas com essa grande provação que a humanidade está enfrentando, esse número cresceu e muito. As dificuldades que são apresentadas às criaturas humanas têm esse objetivo: fazer com que nós nos melhoremos. Se o Senhor da vida permite, é porque faz bem para nós. Não que a gente queira, mas é o que nós precisamos para acelerar esse processo que nós chamamos de transição planetária, que já é falado sobre isso desde os tempos mais antigos. Jesus falava sobre isso, não com essas palavras. E Allan Kardec, na estrutura que ele faz do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa extraordinária estrutura de ensinamento para nós, de roteiro para nós, mas lá no capítulo 15, quando ele vai falar desse assunto que é primordial para nós fazermos essa ascensão espiritual, que é através da caridade. Então Allan Kardec, quando faz a abertura desse capítulo, ele traz propostas de Jesus que fala disso, dessa transição, dessa separação. Tem outras partes das obras fundamentais que falam também, é óbvio, dentro do Evangelho também fala dessa transição. Ali, ele nos apresenta um dizer de Jesus, anotado por Mateus, em que Jesus, falando há 2000 anos, se hoje, quando falamos alguma coisa a respeito, com pessoas conhecidas nossas, que não têm contato com a doutrina espírita, já é difícil a pessoa querer escutar, entender, mais difícil ainda. Há 2000 anos a dificuldade era muito maior, é óbvio. Então ali Jesus, falando sobre isso, que era para ficar para o futuro, ele faz comparações com as coisas da época. Os grandes ensinamentos que ele deixou, não todos, mas grandes ensinamentos ele deixou usando qual o método? O método das parábolas. O que é uma parábola? É uma comparação. É uma força de expressão. Nós queremos explicar, dizer alguma coisa para alguém, e sabemos que aquela pessoa não tem conhecimento daquele assunto, que ela não vai entender, a gente faz uma comparação. É como se fosse, às vezes a gente faz isso sem se dar conta que estamos usando parábolas. Então Jesus, falando sobre essa transição, ele diz que um dia viria alguém que ali ele nomina como filho do homem, que é para que o povo entendesse que era alguém superior. A humanidade também, seja em que patamar evolutivo que ela estivesse, ela sempre teve isso dentro de si, de que existe uma força superior. Então Jesus usa uma parábola e diz que um dia viria alguém, porque ele certamente que ele estava falando outras coisas antes de dizer a parábola. Ele não chegava e dizia uma parábola, ele falava sobre um assunto, daí para as pessoas entenderem alguma coisa, ou talvez para o futuro, daí ele dizia uma parábola. Então a parábola que ele faz é a comparação com alguém que lidava com as coisas da época, um pastor. Um dia esse alguém virá, vai colocar diante de si todas as nações, é uma maneira figurada também, e vai promover uma separação. Então Jesus está falando de pessoas, mas faz uma comparação para eles entenderem, é igual faz um pastor de ovelhas, que vai separar os bodes das ovelhas. Porque se botar no mesmo redil bodes e ovelhas,
coitadas das ovelhas. As ovelhas são animais dóceis, não vão ter condições de conviver com bodes. Bodes têm que conviver com bodes, é da natureza deles. Então Jesus está falando de quê aí? Estava falando que os brandos e pacíficos não podem conviver com criaturas brutalizadas, porque senão vão ser sempre oprimidos. Então Jesus faz a comparação que vai ser feita a separação dos bodes das ovelhas, e segue na comparação dele dizendo que aqueles que ele comparou como ovelhas, os brandos e pacíficos, aqueles um dia que ele teve fome, deram de comer a ele, o dia que ele teve sede, deram de beber, o dia que ele esteve nu, vestiram, ou sem teto, agasalharam, preso e foram ver, doente foram visitá-lo. Mas quando que nós fizemos isso, Senhor? O dia que fizesse a esses que estavam com essa necessidade. Se nós observarmos uma pessoa que seja caridosa, não aquela que se diz, mas aquela que através das ações a gente vê que é caridosa, ela é uma criatura branda. Os estúpidos, às vezes até pode ter algum gesto de generosidade, mas ser caridoso, não. Aliás, ser caridoso é um objetivo de nós, criaturas aqui da Terra, né? Aqueles que aqui vêm que são caridosos, eles vêm de mundos mais evoluídos para nos ensinar através dos exemplos que eles dão, né? Isso nós temos muitos aí, em qualquer época que a humanidade está nessa caminhada. Mas então aqueles que são ainda criaturas, usando a comparação que Jesus fez, os bodes, eles não são caridosos, eles não têm condições de ser caridosos. Não é que não vão vir a ser um dia, eles vão vir a ser. Porque os que são as ovelhas ou os brandos e pacíficos já foram os bodes de antigamente, usando a mesma comparação que Jesus faz. Então nós estamos na busca de desenvolver essa sensibilidade de sermos um dia comparados a criaturas, sermos brandos e pacíficos. E a mesma coisa Jesus diz para aqueles que, os comparados com bode, das necessidades, ali eles nunca se propuseram a ajudar. Alguém que estava com fome, eles não alimentaram, sem roupa, eles não vestiram, com sede, eles não deram de beber nada. Mas aí, como sempre tinha alguém querendo complicar a vida de Jesus, levanta-se um doutor da lei, que era daqueles que andavam atrás de Jesus, alguns exatamente para complicá-lo, porque Jesus veio trazer uma proposta que as criaturas daquela época não tínhamos condições de ouvir ainda. Ele veio falar da brandura no mundo truculento. Ele veio ser uma criatura bondosa no mundo que ainda não conhecia aquilo. É claro que criaturas bondosas existiam, mas não desse mundo das provas e expiações, desse mundo do ir e vir, mas sempre dentro desse processo das provas e expiações. Porque nós reencarnados hoje em mundo de provas e expiações, o dia que desencarnarmos, continuaremos ligados ao mundo de provas e expiações. É a nossa escola adequada para o nosso desenvolvimento. Não está ruim não, gente, está muito bom. Pelo menos para mim está, porque às vezes que eu dou uma mergulhada aqui para dar uma pesquisada melhor, eu vejo que está muito melhor do que eu mereço. Porque Deus sempre dá a nós, criaturas humanas, além do que a gente merece. Que é natural isso, gente. Nós fazemos isso com os nossos filhos, com todas as dificuldades que nós temos. Como é que o Senhor da vida não iria fazer isso conosco? Como que nós faríamos uma caminhada evolutiva se não fosse amparado, ajudado, empurrados por esses maiores? O processo da evolução do espírito é muito parecido com o processo da evolução quando a gente chega aqui em corpo físico. Mas esse doutor da lei então quis complicar a Jesus. Perguntou para ele: mas mestre, o que eu devo fazer para atingir a vida eterna?
Vida eterna, reino dos céus, terra prometida, era um mundo melhor. Eu usava esses termos, porque eles sabiam que o mundo ia se transformar para melhor. Os profetas já tinham vindo falar, Moisés já tinha falado também, os 2.000 anos não, os 1.300 anos antes de Jesus, mais ou menos, 1.400 anos antes, falou da maneira com mais dificuldades ainda. Mas os profetas depois vieram reforçando a ideia. Então, ele queria saber o que ele tinha que fazer. Esse doutor da lei não era uma pessoa simples, daquelas que nem alfabetizadas eram, porque a grande maioria não era alfabetizada. O que devo fazer, mestre, para atingir a vida eterna? Ele era um doutor da lei. Ele conhecia as leis. Era um bacharel. O que Jesus diz a ele? O que diz a lei? Ele conhecia. Mas não ficou só nisso. Porque conhecer a lei nós conhecemos. A lei que nos rege são as leis divinas, terceira parte do livro dos Espíritos. Alguns até decoram, às vezes para se exibir, como é o meu caso, né? Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, a gente decora. É como se Jesus perguntasse para mim o que diz a lei decorada. Eu decorei, qualquer um de nós pode decorar. Então, muito bem. Mas como a lei, foi duas perguntas que Jesus fez, não só. O que diz a lei? É isso que eu disse, então eu repeti a lei, intelectualizada. Mas como a lei, ou seja, como que tu transita dentro da lei? Mas ele sabia também, ele sabia a lei. Como a lei ele não entendeu, ou fez que não entendeu, porque ele repetiu, ele disse para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todas as tuas forças, e a teu próximo como a ti mesmo. Eles sabiam dessa proposta de ter que amar o próximo. Jesus já a tinha mandado, essa frase, esse ensinamento, muito antes por Moisés, pelos profetas, eles sabiam. Mas Jesus disse para ele, respondesse: muito bem, faz isso e viverá. Ele sabia a lei. Se ele a interpretasse e executasse, ele ia conquistar a vida eterna, o reino dos céus, ou a terra prometida, ou seja, ia continuar nesse mundo que estava se melhorando, e de lá para cá melhorou bastante, e vai melhorar muito mais. Mas aí ele quis parecer muito justo, diz para Jesus: mas quem é meu próximo? O povo judeu, dito escolhido, o povo escolhido por Deus, eles tinham dificuldade muito grande de se relacionar fora da raça deles. Naquele tempo, hoje em dia, óbvio que não é mais assim. Para alguns, mais tradicional pode ser que seja, mas via de regra não. Então para eles, essa proposta de amar o próximo era entre eles, os judeus. Mas não era bem entre eles, era muito reduzido esse número, mas era só ali entre eles. Havia uma corrente, então, que pregava isso, que o meu próximo é aquele meu próximo ali, os parentes, enfim. Mas havia uma outra corrente dentro do judaísmo que já pregava que o próximo era toda e qualquer criatura, inclusive os gentios, pessoas de outras raças. Mas aquilo para alguns era um escândalo, e era isso que ele achou que Jesus ia dizer para ele. Porque se Jesus disse para ele assim: não, o teu próximo, o meu próximo é toda e qualquer criatura, o que ele ia dizer? Ele ia dizer assim: não, mas eu não sou dessa corrente, eu sou da corrente aquela que prega que o próximo é só o mais próximo. Como se Jesus não soubesse lidar com ele, porque ele não tinha se dado conta de com quem que ele estava falando. Ele não sabia que ali estava o Messias tão esperado pelo povo judeu. Senão ele não teria feito isso. Aliás, senão a história seria outra, seria muito diferente.
então Jesus não responde assim para ele. Jesus larga outra parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi atacado a meio caminho, despojado de todos os seus bens, inclusive das vestes, deixado semi-morto. E ali ficou. Nisso, desce um sacerdote, também descendo de Jerusalém para Jericó. Um sacerdote que viu aquela criatura caída, nem se preocupou e lá foi adiante. Logo em seguida veio um levita, que era uma outra classe de sacerdote. Havia várias classes de sacerdotes. Cada uma dessas classes encarregada de um tipo de serviço no templo. Esse sacerdote era a mais elevada. O levita era aquela classe mais baixa. Então eles ficavam um tempo lá em grupos, né, uma escala, hoje chamaríamos de escala de turno, ficavam cuidando lá, diz a história que era uma semana, ficavam cuidando. Tinha terminado a semana deles, eles foram cuidar das coisas deles. Então os dois se passaram ali, os dois tipos de sacerdote, aquele mais elevado e o menos elevado, nem deram bola nisso. Mas os dois desciam de Jerusalém para Jericó, mas viajavam samaritano. Veja o método que Jesus usa. Um samaritano não descia, não subia, viajava. Viajava o samaritano, quando viu aquela criatura caída, desceu da sua montaria, que se andava era cavalo, e foi ali examinar quais eram as necessidades, e viu o homem estava quase morto, recolheu. A parábola vai nos falando, fala sobre óleo, sobre vinho, o azeite e o vinho, que o vinho era para fazer a limpeza, a asepsia dos ferimentos, e o azeite para proteger. E ele fez o que tinha de recurso nas viagens que se faziam naquela época. Recolheu a criatura, botou no seu animal, levou para a hospedaria, cuidou. Cada detalhe desse tem um significado. Que é lógico, para a gente saber, tem que vir alguns outros de muito mais alto no nosso meio para nos ensinar, porque senão de onde que a gente vai tirar o significado dessas parábolas. E no outro dia ele tinha que cuidar das coisas dele, mas os primeiros socorros tinham sido feitos. E encarregou o dono da estalagem lá para cuidar do homem, deixou dinheiro, se despender mais alguma coisa na volta eu restituo, e foi cuidar das suas coisas. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: quem te parece que foi o próximo daquele caído? Nós responderíamos: o samaritano. Lógico que foi ele, só que não respondeu o samaritano. O doutor da lei respondeu: aquele que teve compaixão para com ele, porque eles se negavam de pronunciar o nome samaritano, porque havia uma rixa muito grande, mais ou menos 700 anos. No tempo de Salmanasser, os sírios invadiram a Samaria, as 10 tribos, aquela história vai longe. Uma misturança de povo, e judeu não gosta de misturança, não gostava naquela época pelo menos. Então eles tinham uma rixa muito grande com os samaritanos, e os samaritanos com eles também. Era recíproca a coisa. Então ele não pronunciou a palavra samaritano, aquele que teve compaixão para com ele. Por que Jesus, quando diz que, porque dizem os estudiosos que no arameu que Jesus falava, o verbo está a descer de Jerusalém para Jericó. E todas as traduções, depois para o grego, para outros, sempre apareceu o verbo descer. E dizem também os que pesquisam que é o único ponto do Evangelho onde aparece o verbo descer é nessa parábola. Aí questionam, por que Jesus não usou um outro verbo? Um homem ia de Jerusalém para Jericó, ou rumava, não, é descer. Por que isso? Pode ser por uma questão geográfica. Jerusalém está mais ou menos 1000 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. E Jericó está a mais ou menos 240 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Mas teria vindo o governador espiritual do mundo, do nosso mundo, aqui para falar de geografia para nós?
Não. Ele veio falar para o espírito. Para aqueles que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Lógico que não é bem para nós, tem que ser alguém bem mais adiantado que nós, mas que depois vem explicar para nós. É que Jerusalém quer dizer a cidade de Deus, era a cidade sacra para eles, era o lugar da sacralidade. E Jericó, a cidade mais antiga do mundo, era naquela época a cidade onde se encontraria qualquer coisa desse mundo material. Existiam outras cidades acima do nível do mar e outras abaixo do nível do mar, mas Jesus pega essas duas exatamente para deixar a lição para nós, dessa história do descer. Então Jerusalém era a cidade sagrada, porque ali Deus morava, no templo de Salomão, que depois nos anos 70 da era cristã foi demolido pelos romanos. Um dia Jesus ainda disse aos apóstolos, né, que estavam falando sobre a grandiosidade, e era uma grandiosidade extraordinária. Jesus disse, um dia não ficará pedra sobre pedra. E nos anos 70 os romanos demoliram. Ficou uma parede, que é o Muro das Lamentações, que é onde os judeus lamentam até hoje a destruição do templo deles. Mas lá é o lugar, era a cidade sagrada. Porque ali no templo Deus morava. Tinham muitas salas, mas duas salas lá que eram sagradas. A sala do santo, onde eram guardados os paramentos, onde se acendia o incenso, tinha várias utilidades, essa sala do santo. E tinha uma outra sala que era mais sagrada ainda, que era do santo, que era onde tinha a Arca da Aliança, e ali dentro estava guardado as tábuas da lei, que Moisés tinha recebido mediunicamente. Então, nessa sala santo do santo, ali morava Jeová, Deus. E só quem podia entrar naquela sala era o sacerdote, que era um grupo de pessoas, um grupo de sacerdotes, uma hierarquia. A hierarquia mais elevada, com exceção do sumo sacerdote, que era uma pessoa só. No tempo de Jesus era Caifás. Então esse sacerdote era, na representação deles, na cultura deles, era a criatura dentro de um grupo dos mais elevados. Eles tinham contato com Deus. Aí ele passa e vê uma criatura caindo, ele vira as costas e vai embora. E o levita, que não tinha contato com Deus, age da mesma maneira. A lição, estamos agindo todos muito parecidos ou quase igual, tanto os religiosos quanto os não religiosos. Então nós observamos que o sacerdote já tinha um emprego de sacerdote. Ele não era uma criatura que tenha desenvolvido as qualidades, conquistado as qualidades de uma criatura elevada. Ele estava no posto terreno, mas era para ser um posto espiritual. Imagina a Madre Teresa, a irmã Dulce, agindo igual nós. Encontra alguém caído, a gente vai ter medo até de ser um assalto, eles vão lá para socorrer. O Chico Xavier vê alguém caído lá, todo machucado, vai virar as costas, não. Mas o sacerdote, então Jesus vai contando essa história, mas vai deixando coisas muito importantes para nós também, nessa história do descer. Jerusalém, a cidade sagrada. Jericó, a cidade das coisas do mundo. Das moedas da época, quem precisasse trocar moeda de países próximos ou países distantes, tudo tinha lá. O dinheiro lá corria fácil. As coisas ruins do mundo, tudo tinha em Jericó. Então Jesus deixa um recado para nós, um alerta, talvez até um pedido amoroso, né? Para que a gente observe
que todo aquele que estiver descendo da sacralidade para o mundanismo vai ser atacado. Ele está falando das obsessões, porque Jesus falava para espírito, não falava para coisas, ele falava para seres espirituais. Então, sempre que nós estivermos descendo da sacralidade para o mundanismo, seremos atacados. Como? Entrando em vibrações perniciosas. É o esforço para manter o pensamento em coisas corretas, em coisas dignas, que às vezes precisamos fazer o esforço. E nós mesmos certamente já observamos que quando a gente perde o equilíbrio emocional e se deixa levar por debates de coisas mundanas, nós ficamos mal, fomos atacados. Criamos vinculações com espíritos que não têm motivo nenhum de querer o nosso bem, ou alguns que de repente nem tem nada conosco, mas entramos em vibrações que são perniciosas e vamos ficar mais desequilibrados ainda. Talvez todos nós que aqui estamos já tenhamos tido episódios de desequilíbrios emocionais. Eu já tive alguns, eu quero nem ficar pensando muito, né, cara? Mas quantas vezes a gente se desequilibrou e ficou batendo boca, como a gente diz, com pessoas, depois a gente se dá conta, meu Deus, mas como é que eu me deixei levar? Descemos de Jerusalém em direção a Jericó. Aliás, eu já fiz viagem direta, não foi nem descendo, não. Foi direto, de Jerusalém para Jericó. E aqui nesse mundo das dificuldades, e nós que ainda temos tendências, marcas do passado que nós ainda não trabalhamos, nós ainda vamos dar algumas transitadas lá por Jericó, dentro dessa parábola de Jesus. Quanto tempo nós iremos ficar em Jericó? Porque tem alguns que gostam de lá, né? Tem alguns que vivem arrumando confusão, gostam de estar na confusão. Quando não tem nada incomodando, vão atrás de confusão. A pessoa parece que paga para se incomodar. Tem outros que pagam para não se incomodar. O gaúcho tem uma história aí, né? Um dizer, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, né? Mas se eu entrar, dou uma boiada para não ser. Esse mergulhou em Jericó e lá ficou se chafurdando, né? Porque ele dá boiada, dá tudo que tem para não sair de Jericó. Mas tem que dar tudo para voltar correndo para Jerusalém, gente. Para sair daquela pendenga ali. Quantas lições se pode tirar de uma parábola de Jesus? Quem é mesmo que estava descendo de Jerusalém para Jericó? Um homem. Como assim um homem? Não podia ser uma mulher? Não, naquela época não podia. Porque a mulher não viajava sozinha, naquela época. Não tinha autorização para isso. Mas e se tivesse? Jesus fala um homem, porque Jesus não disse se o homem era branco, se era preto, se era judeu, se era de outra raça, se era gordo, se era magro. Não, era um homem. É uma criatura humana que está necessitando de auxílio e alguém tem que ajudar. Diz-nos também na lição que quando alguém está descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, se envolvendo em coisas negativas, precisaremos de ajuda para sair. Porque não é bem assim quando a gente mergulha numa negatividade, quando nos envolvemos em questões espirituais negativas, que somos bastante envolvidos, nós precisamos de ajuda para sair. E às vezes de muita ajuda. Termos humildade quando nós não estivermos em condições de voltar no equilíbrio emocional, de buscar socorro. Bom, a maioria de nós, não sei, mas muitos de nós chegamos a essa casa, como em outras casas, em outras religiões também, né? Muitos chegamos em busca do socorro. Não tivemos condições de sair sozinho e devemos buscar.
buscar ajuda para sair e depois de sair nós nos conscientizarmos que precisamos, já que recebemos ajuda, ser alguém que ajuda também a outros a sair da situação. Como é difícil de transitar no mundo das provas e expiações. Porque as propostas que as criaturas, o mundo em si, o mundo é mundo em qualquer lugar, em qualquer mundo. Mas aqueles que ali vivem é que trazem as propostas. E a grande maioria de nós que habitamos esse mundo, trazemos propostas de dignificação, de melhoramento, e queremos nos melhorar. Só que nós temos marcas que ainda, de vez em quando, elas vêm à tona. Então, alguns apresentam, quando vem à tona, externam isso. Quantas vezes a gente repete a orientação, né, a recomendação de Allan Kardec, um esforço para vencer a má inclinação. Que é quando a gente tem a vontade, né, acho que é só eu que tenho, porque parece assim que ninguém tem essa vontade de vez em quando, né, todos nós, vez que outra, temos. Quando nos irritamos com alguém, a gente não se dá conta que aquilo ali está tão doente quanto a gente, ou mais doente, até já que estamos no equilíbrio, já que estamos, se não em Jerusalém, lá pertinho, e ele está lá pertinho de Jericó, não vamos mergulhar, a gente quer que a criatura saiba com quem que ela está falando, e chegamos em Jericó antes dela até. Ela chega também, mas a gente chega antes. Estávamos nessa proposta de Jesus, que é do pensamento, que é do equilíbrio emocional, estávamos acima, mas bastou uma cutucadinha para a gente se desequilibrar emocionalmente. É a má tendência que recomenda Kardec, um esforço para vencer. E vez que outra a gente se arrepende, né, de coisas que a gente disse, mas está ótimo, já estamos nos arrependendo. Melhor seria se não precisássemos nos arrepender. Mas tem muitos aí no nosso meio que ainda repetem e ainda se vangloriam do que disseram. Estão mais complicados do que nós. Pelo menos estão fazendo menos esforço para vencer sua uma inclinação do que nós. Estamos todos na mesma caminhada. Todos em busca de um equilíbrio emocional que nos coloque na condição dos brandos e pacíficos. Nem vou dizer das ovelhas, como propõe Jesus, que daí é coisa para mais adiante. Primeiro, brando e pacífico. Como está lá no capítulo 9, a abertura, né? Os brandos e pacíficos, esses possuirão a terra. É o mesmo dizer lá que o doutor da lei propõe, né? Desse conquistar, de ter a terra. As obsessões é um grande entrave para a criatura humana e ao mesmo tempo uma grandiosa oportunidade de nós tornarmos amigos, criaturas que nós tornamos inimigos no passado. Aqueles que nos dedicamos pelo menos a dar uma estudada na doutrina deles, dos espíritos, nós já entendemos como é que se dá esse processo da obsessão. São espíritos que tiveram a infelicidade de conviver conosco no passado e que nós fomos os vencedores das coisas terrenas. E quem bate esquece, e quem apanha não, como diz o ditado, né? Então nós viemos esquecidos das brutalidades que fizemos, mas eles não esqueceram das brutalidades que sofreram. E hoje, inadvertidamente, querem devolver para a gente o que nós demos para eles no passado. Em tudo no universo existe um comando maior. E esse processo, essa aproximação dessas criaturas é um grande benefício que a espiritualidade superior nos proporciona, que era o momento de nós fazermos o ajuste, para nos enquadrarmos naquilo que disse Jesus, daí se referindo às coisas daqui, mas serve para as coisas de lá também. Reconcilia-te com o teu inimigo.
Tira essa animosidade do teu caminho. E nós só conseguiremos fazer isso, ou desfazer o que nós fizemos no passado e que não deveríamos ter feito. E é bom a gente dizer também que muita coisa boa nós fizemos no passado, porque às vezes fazemos uma fala, às vezes até pelo tempo meio curto, a gente atropela um pouco, e parece que no passado a gente só fez coisa que não devia ter feito. Fizemos muita coisa boa também, gente. Muita coisa boa. Só que tem algumas que ainda carecem de acertos. Para nós fazermos essa transição, resolvermos as questões que nos prendem ao mundo das provas e expiações, para adentrarmos a esse mundo que vai começar esse processo regenerador. Só aqueles bodes que disse Jesus, eles vão para onde? Tem uns palavreados pesados ali dentro da parábola. Essas criaturas vão para quê? Para sofrimentos. O que é sofrimento? Vão passar mais dificuldade. E nós vemos hoje ainda no nosso mundo aqui, né, criaturas que têm posturas assim com bom senso. O senso a gente já tem faz tempo, o bom a gente está desenvolvendo muito vagarosamente. Mas o pouco do bom senso que a gente já desenvolveu faz com que a gente fique pensando assim, mas será que essa criatura não se dá conta que isso que ela está fazendo é uma coisa errada e que vai causar prejuízo para ela? Ela não se dá conta. Assim como nós não nos dávamos conta de coisas que a gente fazia no passado. Hoje a gente se dá conta de muitas coisas, mas tem algo que nós precisamos descobrir. Não, descobrir não, a gente já sabe. É ter coragem de fazer, que é na proposta de Jesus, como a lez, que é o título do capítulo, que é a caridade, que é o aliviar sofrimentos. A grande proposta que nós temos hoje, nós, humanidade, se hoje vale para essa nossa reencarnação, para que vem, para quando nós desencarnados também, qualquer época. A grande proposta para nós é nos ajustarmos com a lei divina. Aquela que Jesus diz, que diz a lei? Isso nós sabemos, é interpretar, é ler a lei divina. Nada, absolutamente nada de ruim acontecerá comigo ou com qualquer um de nós que não seja bom. É difícil de entender. Ainda não conseguimos fazer o que Jesus propõe naquela frase, como a lei, ainda não conseguimos entender isso direito. Que Deus é tão bom que até o que é ruim é bom. Mas como que é bom? Quando a gente diz isso, mas como que é bom, nós estamos olhando para as coisas daqui. Estamos em Jericó e não em Jerusalém. Que é natural que a gente ainda faça isso, né? Nós somos espíritos de um mundo de provas e expiações. Nós temos dificuldades de compreender coisas, de entender. Não devemos exigir de nós a compreensão de coisas que ainda não temos condições de compreender. Nós não temos condições ainda de compreender. Então a gente precisa ter calma. É como se nós chegássemos numa criança, um adulto, sei lá, que a gente está ensinando uma coisa, uma matemática, por exemplo, ensina um avanço na proposta do ensino da matemática e querer que a criatura entenda, mas ela não entende, ela ainda não está entendendo, mas ela tem as bases para entender. Nós já temos as bases e faz muito tempo. Tanto é que nós estamos já transitando de uma maneira que as coisas ruins desse mundo não são provocadas por nós, né? Os resultados que aparecem nesse mundo a gente ajudou a provocar no passado, mas hoje em dia não. Então as bases que nós fizemos no passado parte delas atrapalha, eu sei, que é aquilo que falta ser resolvido. Mas as bases que nós criamos lá, de nos propormos a nos melhorar, e sempre que a criatura se propõe, tudo no universo começa a trabalhar em favor dela. Pode ser a criatura mais bandida nos nossos dizeres daqui, pode ser a criatura mais bandida que for.
se ela resolver se melhorar, se modificar para melhor, porque ruim ela já é, mas vai ser para pior ainda. No momento que ela quiser se melhorar, tudo passa a conspirar em favor dela, para que ela consiga. Se ela vai conseguir ou não, tem a parte dela, né? Tem a nossa parte. Então, quando as coisas não dão certo, não foi essa orquestra divina que trabalha em nosso favor que falhou. E é natural que a gente falhe muitas vezes. Mas também não vamos nos agastar demais, porque a gente tem eternidade pela frente para resolver as coisas, gente. Não é só essa reencarnação. O que vai atrapalhar um pouco, né? Que quanto mais tempo nós levarmos para resolver essas questões, mais sofrimento a gente vai ter. E aqui, entre nós, dentro desse processo que o mundo está passando agora, qual de nós aqui que fomos diretamente atingidos? Acho que nenhum de nós, né? Mas todos estamos sofrendo pelo quê? Pelo sofrimento dos outros. Nós estamos com os nossos sentimentos bem mais desenvolvidos do que há não tanto tempo atrás. Porque nós víamos o caído e não queria nem saber. Hoje, mesmo que a gente não vá em socorro, a gente já se preocupa. Coitado, tomara que alguém apareça e socorra, porque eu não vou socorrer. Que alguns até socorrem. Mas muda tudo, gente. Quer dizer, vai mudar tudo quando a gente for lá socorrer, tá certo? Mas para as dificuldades que a gente vê aí, então nós podemos observar também que nós não estamos tão longe daquilo que é esperado de nós. Que muitos aí, até aqui no nosso meio, aqui, muitos já devem até estar fazendo, em menor ou maior escala, todos estamos fazendo alguma coisinha, né? Mas é uma oportunidade extraordinária que esse mundo está tendo, mas ainda dentro dessas lições de Jesus, nós observamos que a caridade, ela não deve ser feita sem análise. Porque ali na parábola tem 3 momentos ali. Tem um momento em que o socorredor, que é o samaritano, aliás, a parábola diz o bom samaritano. Será que Jesus colocou essa palavra bom ou foi alguém que colocou depois? Nós, os judaicos cristãos. O que dá para entender? O bom samaritano. Nós, judaicos cristãos, vamos dizer que só tinha um que prestava na Samaria, foi o que passou ali. Era o bom. Claro que Jesus não colocou o bom, é o samaritano. Mas ele analisou a situação. São 3 fases da caridade. Primeiro, analisa a situação. A pessoa está precisando, e está precisando de quê? Porque senão vai parecer que nós temos que pegar os nossos bens e sair dando. Aí a gente dá os bens da gente, a gente vai viver de quê? Aí outro vai ter que vir socorrer alguém? A nós? Não. Então tem que ter análise, tem que ter raciocínio nas coisas. Então analisar, isso a gente até faz, coitado, tomara que alguém socorra, a gente vai embora, a gente analisou, né? Não fez nada, mas analisou. Analisar a situação. Segundo passo, dar os primeiros socorros, né, gente? Aí aparece alguém aqui passando fome, quem atende aqui, ou seja, do lado de cá ou do lado de lá, que acontece mais isso, né? O pessoal que trabalha na administração, aparece alguém lá com dificuldades, queixando que não tem comida em casa para si e para os seus filhos. Aí não, vamos sentar, vamos ler o Evangelho. A pessoa ela não quer saber de Evangelho, ela está com fome. Então tem que suprir a necessidade da pessoa. E outra é dar o que é mais difícil de nós darmos, que é o tempo. O que o samaritano fez? Ele analisou a situação, ele socorreu, ficou cuidando, despendeu o tempo dele para cuidar da pessoa.
Então, são 3 níveis da caridade. É a análise da situação, o socorro que é necessário, não é o que a pessoa quer, é o que é necessário. Jesus não era fácil nas lições dele, não, né? Nós é que não conseguimos entender, porque se a gente, o dia que nós conseguirmos entender, nós vamos ver que é difícil de lidar com ele. Ele era e é exigente no sentido de nos ensinar, nos criar condições para que nós caminhemos com mais firmeza e chegamos àquilo que é esperado de todos nós um dia, espíritos puros. Vai demorar bastante, mas um dia nós chegaremos lá. Então esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo tem outras partes, tem um mandamento maior, é o item seguinte. Jesus veio e toda a lei divina ele reduziu para facilitar para nós, né? Que é o que o doutor da lei disse, né? Amar a Deus. Como é que se ama a Deus? O que é Deus? Onde está Deus? Simão Pedro pergunta para Jesus, né, nos ensinamentos que Jesus está dando, mas como amar o próximo? Como amar a Deus? Pedro, tu amarás a Deus através do teu próximo. Então ali tem também, fora da igreja, uma salvação, fora da verdade, uma salvação. São épocas da humanidade, condições que nós tínhamos de entender as coisas, que a gente tinha que estar vinculado a uma casa religiosa, e faz bem para nós, deveríamos até hoje estarmos vinculados a uma casa religiosa, mas seguir os preceitos daquela casa religiosa, porque nenhuma religião prega o mal, nenhuma. Criaturas dentro de religiões fazem o mal, assim como muitos são bons, alguns não são, mas a religião em si, nenhuma delas prega o mal. Seguir os preceitos, a proposta de Jesus, como é que tu lê a proposta da tua religião? E depois, mais por fim, nós temos Paulo de Tarso trazendo a necessidade da caridade, e no fim a instrução dos Espíritos também com ele. E o nosso tempo está vencido. Agradecemos muito então a Deus, a Jesus, pelas oportunidades que tivemos de convivermos juntos esses poucos momentos, mas que foram valiosos. Pelo menos para mim foi muito valioso. Muita paz a todos nós. Muito obrigado.